Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, ótimo dia a todos. Percebo que hoje já é o nosso melhor dia, o melhor dia de nossas vidas. Sejam bem-vindos todos a mais uma divulgação, a mais uma explanação sobre o Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado pela sua participação aí pela gravação. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aí em qualquer parte do mundo. Se por acaso você ainda não nos conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil. Falamos do Evangelho da Incircuncisão. Esse é o assunto desses minutos que nós usamos aqui para falar, para ter a sua atenção. Vamos falar a respeito do Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, revelado pelo Cristo ressuscitado. Bem, pessoal, e o tema de hoje, e como sempre, a religião, ela distorce, ela muda um pouco as coisas, diferente do que diz o Evangelho. Por favor, compartilhe aí a mensagem. Temos aí um canal no YouTube, Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria aqui também de mandar aí um abraço, uma saudação a dois abençoados bem excelentes, dois anjos muito excelentes. Um desses é o abençoado Dino Sani e o outro é o abençoado Orlando Alves, que ontem estiveram também falando dessa palavra. Abençoados, receba aí infinitamente mais por esse serviço, receba muito mais por estar tratando das coisas do nosso Pai. Que a palavra corra e seja glorificada também através da vida dos abençoados. Orgulhoso de cada um de vocês. Bom, muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo. Muito obrigado por você estar participando. Muito obrigado por tudo, tá bom? Declara aí os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender o Evangelho da Graça. A única maneira de alguém entender o Evangelho é os olhos iluminados. Nós apenas falamos, eu não tenho poder aqui de convencer a ninguém, não é isso? Mas é Deus mesmo. Você ouve e Deus muda a sua forma de pensar. Você é um abençoado. Eu gostaria, antes de entrar aqui na mensagem, fazer aqui um agradecimento ao abençoado Elson de Jesus, porque ontem nós participamos aí de uma live com um abençoado lá da Bahia, Lauro de Freitas. Abençoado, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado aí por ter me convidado. Para mim foi uma honra participar da palavra do nosso Pai. Receba infinitamente mais também por esse carinho. Então aqui vamos aqui ao nosso tema dessa manhã. Por favor, compartilhe a mensagem aí, se for possível, com seus amigos, para que a palavra corra e seja glorificada. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Não hão de herdar o reino de Deus. Veja bem, a confusão que faz a religião com esses versos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Diz assim, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Uma pergunta aqui do apóstolo Paulo. No verso 10, não erreis, diz o apóstolo Paulo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Uma relação aqui que o apóstolo Paulo fez aqui de muitos abençoados. Esses não herdarão, não participarão dos benefícios do reino de Deus. Diz aqui o apóstolo Paulo, nós lemos aqui esses dois versos. Mas, veja bem, não diz, veja bem, preste atenção no que você leu, não diz perder a salvação eterna. Eu li esse verso aqui por muitos anos e fazia confusão quando eu lia assim, estão tudo perdidos, todos esses aqui vão para o inferno, estão longe de Deus, não tem salvação para eles. Era o que eu pensava, até Deus iluminar meus olhos. Olha, não diz perder a salvação, não diz que vai para o inferno, não diz que está afastado de Deus. Então, abençoados, diz que não participarão, não herdarão do reino de Deus. Então precisamos entender
há uma necessidade de você entender o que é reino de Deus. Aonde está, quem são esses que não vão herdar, quem são esses que não vão participar do reino de Deus. É importante, porque senão, daqui a pouco você vai pensar que por acaso você tem um parente seu que fuma, que bebe, que contou a mentira ou cometeu um adultério, esse está no inferno. E não é isso, você tem que entender o que é. A religião que é um caso sério, né? A religião, ela ensina que o reino de Deus, quando se fala de reino de Deus, pelo menos quando eu estava lá na religião que pregava, que falava, a religião ensina que o reino de Deus é algo para o futuro, pós-morte. Depois que você morrer, não é isso? Passar dessa vida, então você vai ser levado ou não para o reino de Deus. E aqueles que passarem para o reino de Deus, passarão com direitos. Direito a andar em ruas de ouro. Aquele que conseguir, segundo a religião, vai andar em ruas de ouro, mar de cristal, árvores frutíferas, coisas que estariam no reino de Deus, segundo a religião. E mais, tem mais um detalhe. O ingresso nesse reino, para você participar desse reino pós a morte, depois que você morrer, depende de uma vida exemplar. Você tem que ter uma vida exemplar antes da morte. Se afastar dessas coisas aqui que nós lemos aqui, da prostituição, da bebedice, da feitiçaria. Você tem que se afastar dessas coisas e mais, aceitar o sacrifício de Jesus feito ali na cruz. O famoso, né, esse livre-arbítrio, né? Porque a religião ensina que, olha, o homem tem o livre-arbítrio de aceitar Deus ou não, querer ir para o reino de Deus ou não. Isso ensina a religião. Baseado aqui, olha aqui, vamos ler aqui em Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, vamos ler aqui 2 versos também que falam a respeito desse assunto. A mesma coisa que Paulo falou aqui em Coríntios, o João também falou aqui no Apocalipse. Apocalipse 22, o verso 14, diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, para que tenham um direito adquirido segundo a religião, direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Aonde que fica essa árvore da vida? Segundo a religião, no reino de Deus, lá nos céus. E o verso 15 diz assim, ficarão de fora, aqui que começa a perdição, né? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, se você pratica ou praticou essas coisas, se não se arrependeu, se não aceitou a Jesus, não pode entrar no reino de Deus após a sua morte. Isso é o que ensina a religião, após a morte. Dando a entender, é claro, ser algo pós a morte, uma visão futurista, uma doutrina para o futuro, alguma coisa que ainda vai acontecer, segundo a religião. Então, abençoados, vamos ao evangelho da incircuncisão, porque é o que nos interessa, é o que nos esclarece, é o que iluminou os olhos do nosso entendimento. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas, aqui mesmo em Romanos, diz que chegaria um dia que Deus iria julgar os segredos dos homens, essas coisas que te confundem céus com Deus, dependendo das suas atitudes. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 5, verso 17, a revelação que foi dada unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Então ele diz assim, olha o que ele diz. Porque se pela ofensa de um só, falando aqui de Adão, a morte reinou por esse, muito mais, veja bem, muito mais os que recebem a abundância da graça. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que acontece com esses? Reinarão aonde? Aonde, abençoados? Lá no reino de Deus, lá no céu, depois que morrer? Não. Reinarão em vida por um só. Jesus Cristo. Diz o evangelho da incircuncisão, que a abundância da graça, o conhecimento e o dom da justiça, esse que está imputado em você pelo próprio Deus, é para o reinado em vida. Aqui. Aqui. Não, vida é aqui, não é depois que você morrer, depois que você passar para lá. Não, nada disso.
um conhecimento que te leva a viver bem. Então Paulo diz que para você reinar em vida, você precisa de um conhecimento. Não é depois que passar dessa vida, depois que você largar esse corpo todo complicado, não precisa mais. Mas o que o Evangelho diz que pode te impedir de participar desse reino são coisas, são procedimentos dessa vida, obras da carne. É isso que o Evangelho fala, que as coisas dessa carne, a feitiçaria, o adultério, a prostituição, a mentira, a bebedice, essas coisas que podem te impedir de participar dessas coisas boas aqui do reino de Deus. Que o Evangelho diz que a mudança da graça e o dom da justiça. Idolatria, adultério, mentira, roubo. Olha, vamos ver aqui Gálatas, vamos a Gálatas. Olha, mais de perto aqui, Gálatas capítulo 5, verso 19 diz assim, ó, porque as obras da carne, aqui, nesse reino aqui, as obras da carne aqui em vida, são manifestas, são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, e vai uma relação. Diz que são obras conhecidas, e que toda a carne, todo homem, toda mulher é capaz, tem a capacidade de praticar. Você é capaz de cometer uma prostituição. Você é capaz de contar uma mentira. Você é capaz de beber todas. Você é capaz de fazer isso. Mas, diz o Evangelho, se você praticar essas coisas, vai te impedir de ser feliz nessa vida. Participar desse reino. Olha, aconteceu uma vez... um amigo meu, ele era de um sistema religioso, ele é até um presbítero, uma autoridade lá dentro do sistema. Eu tive a oportunidade de levar ele para casa completamente bêbado. E o que aconteceu com ele? Ele perdeu o respeito lá com a família. Por quê? Porque ele se meteu debaixo de uma obra da carne. Não pode ser feliz aqui nesse reino. O Evangelho também diz que não podem te impedir de participar de um reino pós-morte, a salvação eterna. As obras da carne não podem, veja bem, as obras da carne só vão te impedir de ser feliz aqui nesse reino. Elas não podem te impedir de conquistar, de ir para a salvação eterna. Um verso que nós amamos muito, que nós sempre lemos, sempre que é possível nós lemos aqui, eu gostaria aqui de ler com os abençoados, porque a religião ela faz essa confusão, né? Reino de Deus é quando você for lá para o céu, depois que você morrer, e você tem que se comportar bem aqui, porque senão Deus não vai te levar para o céu. Olha, abençoados, o Evangelho é bem claro, as obras da carne te fazem mal aqui. E depois que eu morrer, olha, veja o que diz aqui o Evangelho. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. A salvação, a fé, não vem de vós. É dom de Deus. E o verso 9? Não vem das obras. Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Não vem das obras, abençoados. É impossível alguma coisa que você faça de errado impedir que você vá para o céu, porque não vem das obras. O que está em você é um dom de Deus. Agora, as obras vão te impedir de participar bem, viver feliz aqui nesse reino. Imagina, uma mulher que sofre muito com prostituição, né? É mais visada do que homem, uma mulher que se mete na prostituição, de primeira ela perde o respeito, perde o carinho das pessoas, porque é uma obra da carne que desvia a conduta de uma pessoa. Um homem que gosta muito de beber, da mesma maneira, uma pessoa que é chamada de cachaceiro, perde até o respeito dos filhos, da mulher, não pode ser feliz aqui, não tem como. Então, abençoado, o reino de Deus que Paulo fala em 1 Coríntios 6, 9 e 10, e João também falou aqui em Apocalipse 22, 14 e 15, que ficarão de fora alguns, não é um reino pós-morte. Paulo não está falando de um reino depois dessa vida. João também não está falando de um reino depois que você morrer. Não é isso. Pois esse reino pós-morte não depende das obras. O apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Efésios, capítulo 2, verso 9, nós lemos aqui com bastante carinho, diz que as obras não podem impedir, não vem das obras. A salvação, abençoados, não vem das obras, contrário do que ensina a religião.
Diz que você tem que se comportar bem, você não pode se meter com prostituição. Eu não aconselho ninguém, porque o Evangelho diz que você não deve se meter com essas coisas, como o bebê disse. Mas essas coisas não vão te impedir de ser salvo, de ser filho. Por quê? Não vem das obras, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Porque senão, de repente, eu posso me gloriar aí a você que de repente passou uma vida aí meia torta e eu nunca bebi, nunca fumei. Então eu sou melhor do que você para a salvação? Não, nada disso. A única coisa que eu posso ter melhor aqui nesse reino, o meu corpo está melhor do que o seu, que você se maltratou. É isso que o Evangelho diz. Não herdarão os benefícios aqui do reino de Deus, aqui dessa vida. Esse reino pós-morte, depois que nós saímos desse corpo aqui, estava preparado para nós, para os filhos, desde antes dos tempos eternos. O reino lá do céu, lá onde Deus está, lá onde você vai, né? Que depois que sair desse corpo, voltamos para Deus. Isso aí, abençoado, já está preparado para nós desde os tempos eternos. 2 Timóteo 9 diz que Deus nos chamou, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz que Deus nos chamou, nos salvou com uma santa vocação desde os tempos eternos e não foi segundo as nossas obras. Foi segundo o querer dele. Ele quis, antes de você cometer qualquer obra, antes de ele colocar você aqui nesse reino, ele te salvou, ele te escolheu. As obras dessa carne, desse mundo, não podem impedir você de ir para lá. Vai impedir aqui você. Porque o teu reinado em vida, a tua participação de carne, pode ser impedido por falta desse conhecimento. Se você não conhece essas coisas, então você vai sofrer. Por isso que muitos dos nossos irmãos estão aí debaixo aí do sofrimento por falta desse conhecimento. As obras da carne não tira a salvação de ninguém. Tira sim o reinado em vida aqui. No reino de Deus aqui, onde Deus está. Olha, Gálatas capítulo 4, verso 1. Olha o que diz aqui, ó, para esses abençoados. Digo, pois, Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro... Quem é herdeiro? O filho de Deus, não é isso? É menino, ainda se comporta igual criança, em nada difere do servo, em nada é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo, porque o herdeiro, ele é senhor de tudo. O filho, ele é dono de tudo. Mesmo que ele seja senhor de tudo. Por falta de conhecimento, vive-se como escravo, como servo. Nós estamos cansados de ver aí filhos de Deus fazendo jejum, querendo convencer a Deus, passando fome, porque jejum não é ficar sem se alimentar, não é isso que as igrejas aí, a religião ensina. Vigílias, olha, abençoada, a noite foi feita para você dormir, para você descansar. O abençoado passa a noite lá no monte, uma vida de servo. Senhor, abençoa o teu servo. Olha, batismo nas águas, isso é falta de conhecimento, abençoado. Você já foi batizado no sangue de Cristo ali na cruz. Por quê? Por falta de conhecimento, vivem uma vida de servo, de escravo, e não desfrutam dos benefícios aqui, desse reino aqui, do reino de Deus que está aqui. Fica de fora do reino que Deus estabeleceu. Esse reino foi estabelecido por Deus para os seus filhos aqui nesta vida. Que é por fé, andar por fé e não por vista. Os santos não têm conhecimento, vivem igual escravo aí, querendo ver, querendo buscar, e Deus tem que me dar, e vive implorando. Não, abençoados, não é dessa maneira. O reino de Deus é para os que vivem como os filhos herdeiros. Você tem que se portar, tem que se comportar como um filho de Deus, que você é, o Espírito de Deus que habita em você. Os servos e os escravos ficam de fora. Ficam de fora, abençoado. Não tem parte, o apóstolo Paulo é bem claro aqui. Ó. Enquanto vivem como servo, enquanto vivem como escravo, não pode herdar a herança. Porque a herança é para os filhos. O pai não dá herança para o escravo, não dá a herança para o servo, não. A herança que ele conquistou é para os filhos. São filhos, mas ficam de fora do reinado dessa vida, enquanto estiverem aqui nesse corpo. Não perde a salvação, porque a salvação é depois, né, quando você voltar para Deus, quando o corpo for para o pó e o espírito voltar para Deus, aí é uma outra história, abençoada, é diferente. Olha só, 1 Coríntios, vamos aqui avançar um pouquinho. Primeira carta que o Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo 6, no verso 12. Olha só que coisa interessante que ele diz.
todas as coisas, para você que é filho. Veja bem, você que é um filho, olha o que diz aqui o abençoado aqui. Todas as coisas me são lícitas, de liberdade. Todas as coisas. Todas são todas, ou não? Todas são todas, nada pode ficar de fora aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas, o que diz aí? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, diz o apóstolo Paulo. Abençoado, olha, deixa eu te falar aqui, ó. Você é livre para fazer o que você quiser. Essa aqui é a verdade do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10, diz que de alguns abençoados que ficarão de fora do reino de Deus. Mas você é livre para fazer o que você quiser. Mas tem um detalhe, nem tudo te convém. Nem tudo. Por quê? Por que não me convém a prostituição? Por que não me convém contar mentira? Por que não me convém a bebedice? Por quê? Porque o que não te convém não vão te permitir herdar os benefícios do reino de Deus aqui nessa vida, nesse corpo. As coisas que não te convêm, mas você é livre para praticar. Mas se você praticar, diz o Evangelho, isso aqui não é para colocar medo em você, não é para te assustar, é para você ter uma vida consciente, saber o que você está fazendo. Como eu ouvi um abençoado falando, se você tem disposição para colher, se você suporta colher, então, abençoado, fique à vontade para plantar, porque você é livre para plantar, fazer o que quiser da sua santa vida. Mas saiba que você, para praticar essas coisas que não convêm a um filho de Deus, você não vai participar aqui dos benefícios do reino de Deus aqui nesse corpo de vida. É isso que diz o Evangelho. Não hão de herdar o reino de Deus. Não hão de herdar as coisas, os benefícios que o próprio Deus deixou preparado aqui nesse mundo para os seus filhos. É dessa maneira, 1 Coríntios 6,10, diz lá que ficaram de fora alguns, aí, os idólatras, os feiticeiros, os macumbeiros. E macumbeiro não é só quem coloca despacho lá na encruzilhada, não, pessoal. Tem muitas formas aí. Né? Aqueles que cometem prostituição, aqueles que amam e praticam mentira, ficarão de fora. Entenda, abençoados, esses não deixam de ser filhos. É isso que a religião, aí que a religião te engana, a religião mente. Diz que esses, por exemplo, diz que um homossexual, por exemplo, os afeminados, ele não é filho. É filho sim, abençoado, porque o filho está ali dentro. O filho, isso aqui que você está vendo aqui, ó, de mim aqui, isso aqui não é o filho está aqui dentro, é o espírito. Não é isso? O filho é o espírito. Agora, as práticas dele, de prostituição, de mentira, de homossexualismo, seja lá qual for, isso aí é que impede o filho de participar do reino aqui. E depois que ele partir dessa, aí, abençoado, o filho tem que voltar para o pai. Entenda isso, não deixam de ser filhos. De maneira nenhuma, não deixam de ser filhos, mas não desfrutam da herança desse reino aqui. Olha, Gálatas capítulo 6, veja só, mais um pouquinho aqui que o apóstolo ensina aqui. Gálatas capítulo 6, o verso 7 diz assim, ó, não erreis. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção aqui dos filhos para esse assunto. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Em outra versão diz, de Deus não se zomba. Por quê? Por que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba? Porque tudo que o homem semear, tudo, abençoado, tudo, é tudo mesmo, tudo que o homem semear, e isso também ele vai ceifar, tudo ele vai colher. Tudo que ele plantar aqui nesse corpo de carne, ele vai colher coisas boas e coisas não boas. O que convém e o que não convém, ele vai colher. E o verso 8 diz assim, o verso 8. Porque o que semeia na sua carne, olha só, nesse corpo de carne aqui, da carne ceifará a corrupção. Vai colher a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, Espírito com E maiúsculo, Deus, do Espírito ceifará os benefícios da vida eterna. Olha, abençoado,
Que coisa linda, não é isso? Então, você é livre, veja bem, isso a religião não ensina, isso você só ouve, só entende com o evangelho da incircuncisão. Você é livre para plantar, para fazer o que você quiser. É isso que diz o evangelho, o que você quiser. Mas também você vai colher tudo que você plantar. É isso que diz o evangelho. Você não vai perder a sua salvação eterna, não vai deixar de ser filho nunca. Mas o que você plantar, você vai colher. E vai te impedir de ser feliz aqui nesse reino. Porque o evangelho a palavra do nosso Pai é bem clara. A prostituição, a avareza, a mentira, essas coisas não combinam com esse espírito que está aqui. E esse corpo tem que se comportar na posição do espírito. Você não pode ser guiado por esse corpo. Para se participar aqui do reino de Deus, abençoado, tem uns procedimentos para você ser feliz aqui nesse mundo aqui, sendo filho de Deus, tem os procedimentos. Qual é? Olha o verso 8, ele diz aqui, ó, o finalzinho do verso 8, o que diz? Plantar as coisas do Espírito. Só isso que você tem que fazer para você ser feliz aqui nesse reino. Simplesmente isso, plantar as coisas do Espírito. E que coisas são essas? Vamos ver aqui, ó. Romanos capítulo 14, abra sua Bíblia, acompanhe, leia também aí comigo, 14, o verso é o 17, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Por quê? O reino de Deus, olha só, veja, preste bem atenção, o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas aqui dessa vida, não são coisas visíveis, mas o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, as coisas de Deus. O reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito. E a nossa oração, abençoado, nesse momento, a nossa oração que eu faço por você que está me ouvindo, é que você plante no Espírito. Ou seja, viva de acordo com o evangelho da incircuncisão. É isso que está dizendo aqui o apóstolo Paulo, porque é aqui no Evangelho que você aprende as coisas do Espírito, que estão reveladas aqui pelo apóstolo Paulo, a maneira de você viver, de acordo com a nossa posição em Cristo, o Evangelho da incircuncisão, porque nós temos uma posição em Cristo Jesus, abençoado. Nós somos abençoados, somos santos, somos perfeitos, tudo no Espírito, é a nossa posição, isso aqui não é uma condição. Quando nós falamos aqui, ó, você é um abençoado, não estou falando de uma condição, não, é que hoje eu me dei bem, né? O salário estava atrasado, saiu, ou eu estava doente, fiquei... Não é isso não, é uma posição no Espírito, abençoado com todas as bênçãos. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 8 e verso 9, diz que nós que somos da fé, nós, os filhos que vivem por fé, já estão abençoados, já foram abençoados. Não é que Deus vai, não. Nós sempre repetimos esses versos aqui, né? Porque a religião está aí falando aí, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E não é Deus te abençoe, nem vai te abençoar, nem continue te abençoando, nem não, Ele já te abençoou. É uma blasfêmia, é uma coisa terrível, horrorosa, pavorosa, falar Deus te abençoe. Nunca diga isso, independente da situação, porque a nossa posição em Cristo Jesus está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a nossa posição. E só o Evangelho que é capaz de nos mostrar. Essa é a nossa oração, para que você plante no Espírito, viva de acordo com o que está escrito. Não fique por aí, ó. Ai, Deus me abençoe. Ai, eu vou fazer um jejum. Ai, bebe água depois da oração. Isso não vai ser feliz, abençoado. Pós-morte, veja bem, entenda isso. Pós-morte, depois que você sair desse corpo, isso é outra história. Isso é outra história, abençoado. Porque nós já falamos, vamos repetir, o que foi preciso garantir depois que você sair desse corpo, Deus já pagou o preço. Efésios capítulo 1, verso 14, diz que o penhor, o preço, o Pix, a moda agora é Pix, né? O Pix, ele já fez lá na cruz e pagou com sangue, o sangue dele. Não foi com um copinho d'água depois da oração, e não foi com a mão na cabeça de ninguém. Não, abençoado, ele foi pago ali. O penhor já foi pago. Quando ele sacar o que é dele, que está em você, você vai junto. Vai junto, porque o preço já foi pago. Isso é depois. Agora, a vida aqui, o reino de Deus é aqui. Porque Deus está aqui ou não está aqui?
Deus não está aqui? Tinha até uma música lá que a gente cantava muito lá na religião, que fala, Deus está aqui, Deus está nesse lugar, mas na hora de se comportar como Deus está ali, fica, Deus, não, abençoado, Deus, o reino de Deus é aqui, porque Deus está aqui. Todas as coisas são comandadas por Ele. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que tudo é comandado, é controlado pelo poder de sua palavra. Tudo, o reino de Deus é aqui, Ele está aqui. Então plante, abençoado, plante nesse reino. Plante nesse reino, porque é importante, a única maneira de você ser feliz aqui nessa vida é plantando nesse reino. E, viva de acordo com as leis desse reino, com o evangelho que está de Romanos até Hebreus. Não pense, porque uma pessoa que é multimilionária, nossa, como que aquela pessoa é feliz, né? Não, pessoal, a felicidade está em viver de acordo com o reino de Deus, viver de acordo com o evangelho. Tu já teve notícias aí de pessoas multimilionárias, né? Que tem tudo aí e de repente dá um tiro na cabeça, se enforca e entra em depressão, mas são bem por que não existe essa alegria? Por que não vivem bem, não são felizes? Porque não andam de acordo com o reino de Deus, que Deus estabeleceu para os seus filhos. É um filho que está ali? Claro que é um filho que está ali. Mas vive diferente do evangelho da graça, não pode ter felicidade abençoada. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 1, e verso 2 diz assim, vamos ler esses dois versos aqui, olha só. Verso 1, portanto, agora, isso aí depois da cruz, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Abençoado, não existe condenação para você, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. E o verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, veja bem, em Cristo Jesus, me livrou, não é que vai livrar, já livrou, me livrou da lei do pecado e da morte. Andar segundo a carne, abençoado, andar nas obras da carne, segundo a vontade, né? Porque os desejos, que de vez em quando nos aparecem assim, uns desejos na carne, é só eu que sinto. Tenho certeza que você também sente, porque toda a carne tem esses desejos, não tira a salvação de ninguém. Veja bem, não tira, tratando aqui de salvação eterna, você praticar essas coisas, vamos repetir mais uma vez, não vai tirar a sua salvação, mas tira a tua liberdade. Tira a tua liberdade, não te deixa participar desse reino, o reino de Deus. Tá bom? Não te deixa participar. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você já nasceu uma pessoa livre. Você já nasceu livre, não pode ser preso, por exemplo, de cigarro. Eu perdi o meu papai na carne, ele já tem quase 20 anos que ele foi, porque ele vivia escravo do cigarro, e o cigarro acabou, ele partiu dessa vida bem novo ainda, bem novo, poderia ficar mais alguns anos aqui, mas por quê? Não atentou aqui para as coisas do Evangelho, as coisas do Espírito, aí não pode ser feliz aqui nesse reino. E quantos que acontecem isso? Vivem de acordo com os desejos da carne, e o Evangelho é bem claro, para ser feliz aqui no reino de Deus, tem que viver de acordo com o Evangelho, com a vontade do Evangelho. Pessoa livre, olha, você pode fazer o que você quiser. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Você pode fazer o que quiser, mas se você quer viver bem, se você quer ser feliz, de acordo com o Evangelho. Agora, se você não quer viver aqui, aí é uma outra história. Olha, veja só o verso 13, Romanos 8,13. Olha o que diz, 8,13. Por quê? Veja bem, se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Aquele que vive segundo a carne, morrereis. Isso aqui é literal, abençoado, literal. Se você viver uma vida segundo os desejos da carne, e como dizem por aí, mete o pé na jaca mesmo e faz tudo que dá vontade, e bebe, fuma, e prostitui, mente. Olha, veja bem, olha o que diz o Evangelho. Com certeza morrereis. Mas se pelo Espírito, a única maneira é pelo Espírito, mortificar as obras do seu corpo, não é que você vai parar, não vai sentir desejo.
Não, abençoado, não. Não é que é você controlar, você entender a tua posição. Um dia desse, algum tempo atrás, eu estava vendo televisão e o sol, um calor terrível. Aí veio uma propaganda de cerveja, né? Olha, aquele copo, olha, imagina você, aquele copo geladinho, né? Suado. Olha, eu senti aqui a garganta arder aqui. Olha, mas aqui dentro, no meu espírito, não, isso aí não me convém. Isso aí vai tirar minha paz, isso aí vai tirar o meu sossego, isso vai tirar o meu respeito. Isso não serve a minha posição em Cristo Jesus, não é essa. Rapidamente, aquilo saiu. Só pelo Espírito de Deus. E o verso 14, porque todos, olha o que diz o apóstolo Paulo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não é pelos desejos da sua carne, guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Guiados pelo Espírito de Deus. E o verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Não, abençoado. Não, eu não consigo parar de fazer isso. Abençoado, o espírito que está em você não é espírito de escravidão. Para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, muito obrigado, Paizinho, por essa liberdade. E o verso 16, o mesmo Espírito, Deus, Espírito de Deus que está em você, testifica com o nosso Espírito, olha que coisa linda, abençoado, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. As pessoas nos perguntam, como é que você tem certeza que você é filho de Deus? Aqui, abençoado, o Espírito de Deus mesmo testifica com o nosso Espírito aqui, e nós mesmos somos um só Espírito com Ele. Ele testifica que nós somos filhos dele. E o verso 17, último verso. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Você é um herdeiro, abençoado, desse reino. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Abençoados, não esqueça é da tua posição. Não esqueça também é que você é a habitação do próprio Deus. O próprio Deus habita em você. Se mantenha viva, se comporte. Esse que é o recado do Evangelho. Se comporte como convém. Existe aí uma ideia na religião que as pessoas que pregam o Evangelho da Graça são pessoas libertinas, que vivem de qualquer maneira. De maneira nenhuma, abençoado, de maneira nenhuma. Nós vivemos de acordo com o Evangelho da Graça. Nos afastamos dessas coisas da carne, porque essas coisas não nos convêm, não vai tirar a nossa salvação. Não vai. Eu gostaria aqui de aproveitar esse momento e mandar um abraço aqui para o meu primo, pastor Leonel Maia. Abençoado, muito obrigado por você estar assistindo. Saiba que você é um abençoado, não vai perder a tua salvação de jeito nenhum, porque foi o próprio Deus que escreveu o teu nome no livro da vida. Muito obrigado pela sua participação. As obras da carne não podem tirar a minha salvação, não pode tirar a salvação do meu primo Leonel Maia, não pode tirar a salvação de ninguém. Agora vai te impedir de ser feliz aqui nesse reino. Eu perdi um filho, olha, eu perdi o meu filho aí, novinho, com 25 anos, porque se deixou levar pelos desejos da carne. Aí ele parou, não continuou, mas era um filho, ele foi para o inferno? De maneira nenhuma, abençoado. Ele se perdeu? De maneira nenhuma, porque o preço por ele foi o mesmo preço que foi pago por mim, foi pago por você. Quando sair desse corpo, temos que voltar para o nosso Pai. Não esqueça, você é a habitação do próprio Deus. 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em você? Não esqueça disso, abençoado. Não viva de qualquer maneira. Não viva de qualquer maneira. Pense no que você vai fazer para desfrutar das belezas aqui desse reino. Imagina, nós moramos aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, um lugar maravilhoso. Me meta numa obra de carne que uma certa vez eu fui convidado para participar de um assalto. Imagina só, os abençoados iam participar de um assalto e me chamaram para participar. Eu trabalhava numa firma onde era um pouco pesado o ambiente. Eu falei, abençoado,
isso aí não dá não, porque isso aí pode dar errado, eu vou perder a minha liberdade. E eles continuaram. O que aconteceu? Por paixão da carne, por desejo da carne, todos foram presos. Mas por um bom comportamento, não me meter nessas coisas na obra da carne, continua aqui em liberdade. Não esqueça, abençoado. Você é um abençoado, participante do reino de Deus. Tem um comportamento colocado por Deus aqui, ó. Viver segundo o Espírito de Deus. Viver segundo as coisas de Deus. Não se deixe levar pelas paixões da carne. Não se deixe levar aí, né? Você é livre para fazer. Mas o Evangelho deixa bem claro. Essas coisas não te convém fazer. Não te convém de maneira nenhuma. Abençoados, recebo que você tenha entendido. Me perdoe se por acaso eu falei assim, de maneira que tenha ofendido alguém. Mas é o Evangelho da graça de Deus. Por favor, para que a palavra corra e seja glorificada, compartilhe a mensagem para que outras pessoas possam entender a nossa posição aqui em Cristo Jesus. Nós temos uma posição colocada por Deus aqui, nesse mundo aqui. Você é um filho, você é um herdeiro, você é um abençoado, você é santo, você é perfeito, colocado por Deus, não é pelas suas obras, não é pelos seus lindos olhos, não é pelo seu lindo conhecimento, não é porque você fez muitas faculdades, não é porque você sabe falar vários idiomas, não é isso, não, abençoado. Não é isso. É porque Cristo, Ele mesmo te escolheu para isso. Ele te colocou nessa posição. A honra, a glória é toda dele. Então você precisa se comportar dessa maneira para viver feliz aqui nessa vida. É simples ser feliz aqui. É só você viver de acordo com o Evangelho, viver por fé, crendo naquilo que Cristo já fez. Se você se meter a fazer o que Ele já fez, aí já deu ruim, já deu errado, e Deus não aceita dividir glória com ninguém. A glória é toda dele. E a nossa posição aqui é o obedecer, ser fiel ao que Ele estabeleceu. Abençoados, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, peço a você que compartilhe a palavra para que ela seja glorificada entre os nossos irmãos. E se for possível, se inscreva também lá no nosso canal lá do YouTube, para que outras pessoas possam alcançar essa palavra. Nosso intuito aqui não é financeiro, não é aparecer, porque para essas coisas nós temos coisas melhores para fazer, mas o nosso intuito aqui é fazer com que os nossos irmãos que estão vivendo de maneira errada, achando que estão fazendo bem, não estão abençoados, que eles também sejam alcançados, assim como eu fui alcançado, assim como você foi alcançado também, essa palavra possa alcançar os nossos irmãos, que são nossos irmãos, mesmo em práticas erradas, são nossos irmãos, porque a irmandade é aqui no Espírito, não é nesse corpo de carne. Bom, abençoados com todas as bênçãos, não esqueça, você é abençoado, essa é a tua posição em Cristo Jesus. Deus não vai te abençoar, Deus não vai, porque Ele já te abençoou. Você é abençoado, tá bom? Abençoado e com todas as bênçãos. Até a próxima semana. Receba que tudo está bem. E Deus mesmo há de iluminar os olhos do seu entendimento. Abençoados com todas as bênçãos.